Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de setembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto, quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate, se abre. Lucas 11, 10. Meta do mês: desenvolver a reparação e combater a omissão. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 949. Meta do dia: suportar pacientemente as ofensas sem jamais ofender. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus coragem para perdoar as ofensas recebidas. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos agradecer a semana que passou, queremos agradecer pelas coisas boas que aconteceram e também pelas dificuldades que tivemos, que servem para nos auxiliar em nosso progresso íntimo. E colocamos em tuas mãos, Jesus, esta nova semana que se inicia, este novo dia que nos dá as condições de reparar o mal que fizemos, de perdoar as ofensas e de não ofender. Auxilia cada um de nós, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, é dia de culto do Evangelho no Lar, ao vivo pelo YouTube, às 6 horas da tarde. Então, estaremos conversando um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Vem participar conosco. E caso você esteja passando por grandes dificuldades, aflições, tristezas, depressão, ideação suicida, se você está envolto nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, na viciação do sexo, na gula, se você anda irritado, nervoso, brigas constantes, discussões sem sentido com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os colegas de trabalho, se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, vendo espírito, ouvindo vozes, tendo pesadelos, ansioso, você não pensou ainda em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno. Vem conhecer o Espiritismo, vem fazer o tratamento espiritual. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a Casa Espírita está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Alguns dias nós estamos estudando o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Então vamos lá. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações. Mas animai-vos, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Véspera da alegria. Se provações te visitam, arrima-te na fé
e atende às tarefas que te foram confiadas. A terra ainda não é um paraíso, conquanto as fontes e flores que a enriquecem. O sofrimento está em nós e achamos-nos no presente estágio evolutivo, com base nas tribulações de que necessitamos para a nossa própria renovação. Disse-nos Jesus: tende confiança, eu venci o mundo. Sabemos, porém, que a vitória do Senhor veio pela cruz em que foi imolado. Vencido, vencedor, derrotado e triunfante. Lembra-te disso e o sofrimento se te fará a véspera da alegria. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Escultores de Almas, da editora Cultura Espírita União, capítulo Véspera da Alegria. Meus amigos, uma mensagem curtinha, mas de grande profundidade. Nós, às vezes, ficamos entristecidos diante da dor, diante do sofrimento que nós estamos passando, seja sofrimentos materiais por falta de recursos financeiros, seja por não termos uma casa que seja nossa, e vamos sempre alugando casa aqui, casa acolá, não temos um lugarzinho para nós. Então a gente vai entrando muitas vezes numa situação de desespero. E às vezes a saúde, o corpo físico começa a ficar debilitado porque a gente não tem as condições necessárias, aí não se alimenta direito e vai enfraquecendo, vai adquirindo enfermidades. E tudo isso faz parte de um processo de renovação nossa. E é importante, meus amigos, nós entendermos ou compreendermos que a nossa estadia aqui na Terra é de processo evolutivo, de transformação. Nós estamos passando por dificuldades, por provações, mas essas provações elas têm que impulsionar-nos para a transformação, para a fé. Não no sentido material somente, mas no sentido espiritual. Quando a gente vê as coisas que nós passamos além da visão material aqui da Terra, a gente consegue avançar mais e afasta de nós o desespero. E é importante salientarmos que a Terra não é de fato o paraíso. Não é a terra de delícias, mas é o que nós temos de preparação para nosso retorno ao paraíso. Mas como Jesus sabia e que nós teríamos saudade do paraíso, ele construiu a terra com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta dedicação, que fez esse planeta maravilhoso. Nós temos rios, nós temos os animais, nós temos os pássaros, nós temos água que vem também das profundezas, nós temos a vegetação, as flores. Então, nós temos muita coisa linda, as montanhas, que conseguem fazer com que a gente tenha uma visão mais longe. Então, a Terra é muito linda. Basta que a gente abra os olhos espirituais para ver a maravilha da Terra e compreender que após o sofrimento, por isso que o título da mensagem é Véspera da Alegria, então nós estamos na véspera da alegria. Daqui a pouco nós vamos retornar para o mundo da felicidade, se nós aqui na Terra fizermos tudo para isso, impulsionando o nosso espírito para a renovação, para a transformação. Então, isso é muito importante a gente buscar
centrar a nossa vida na espiritualidade. Claro que não podemos esquecer que estamos na Terra, que somos materiais, que precisamos trabalhar, que precisamos ter saúde, mas acima de tudo, meus amigos, o que tem que vir em primeiro lugar é o Evangelho do Cristo, é a vivência do Evangelho. Como nós vimos na agenda da Reforma Íntima de hoje, nós temos que evitar ofender as pessoas. E quando nos ofenderem, buscar compreender que aquela pessoa está num processo doloroso, de sofrimento, de angústia, de dor, e que às vezes ela está gritando e aí ela acaba nos ofendendo. E se eu também vou gritar com a minha dor, nós vamos entrar num grande conflito. E aí é preciso que cada um de nós, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, possa compreender o outro. E aí, no momento mais tranquilo, se for possível, trazer para uma conversa fraterna, para entendimento. Então, que o sofrimento possa ser visto por nós como um impulso para a felicidade. Vamos fazer nossa prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que não têm onde morar, aquelas que vivem nas ruas, aquelas que passam necessidades materiais, passam fome, passam frio, mas também por aquelas que pagam aluguéis, mas que têm grandes dificuldades de alimentar sua família, de nem o necessário têm para si. Que o seu amor seja com cada um desses irmãos e que possamos todos nós trazer o equilíbrio para conosco, vivendo o teu evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.